Amados irmãos, eu tenho pregado nos cultos de celebração uma série de mensagens. Essa já é a terceira mensagem que eu prego sobre esse mesmo tema, que é sobre uma igreja raiz. E talvez aqueles que não estão tão familiarizados com o termo raiz, igreja raiz, o que significa? Na realidade, os termos raiz e Nutella, eles surgiram até na internet. Quem nunca viu, diz, olha, esse aqui é um Nutella. Em tese seria alguém que frágil, mais elaborado, mais sensível, né? Enquanto que alguém raiz seria alguém mais duro na queda, mais embrutecido, né? Quando se compara, por exemplo, crianças, esse menino foi criado em apartamento, não pode ralar, não pode cair. Alguém que já é mais raiz, o menino cai, só faz bater a poeira dos joelhos, segue e a vida vai. E dentro destes conceitos, eu expliquei aqui em outra oportunidade aos irmãos, eu quero tratar sobre uma igreja raiz. O que seria uma igreja raiz? E nós já assumimos uma posição. Nós queremos ser esta igreja raiz. Raiz como? Para a gente voltar a uma política dura de usos e costumes? Não é essa a minha intenção. A intenção é que a gente seja bíblico. Que nós sejamos uma igreja que seja cristocêntrica, que tenha Cristo no centro da sua adoração, que exalta o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós sejamos uma igreja missionária, que ama vidas e que investe nesse trabalho, que nós sejamos também uma igreja acolhedora, que abraça aquele que está fora, aquele que está cansado e sobrecarregado, e apresentamos o evangelho puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos ser uma igreja bíblica também, uma igreja que ama a palavra de Deus, mas não só do ponto de vista teórico, também seja praticante da palavra do Senhor. Eu falava hoje na escola bíblica dominical aos irmãos, enquanto estávamos ministrando a aula, que saber não basta, conhecer a teoria não basta, conhecer a Bíblia de capa a capa não basta, e muitos nem conhecem. Então o que funciona? Nós precisamos ter um compromisso de saber o que Cristo deseja para cada um de nós e nos empenharmos em praticarmos isso. É disso que Mateus 7, quando Jesus fala no Sermão do Monte, fala sobre os dois alicerces, sobre duas pessoas, dois tipos de homens que fizeram dois tipos de construções. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. E quem são esses homens? Jesus explica no texto. Ele diz: aquele homem que ouve a minha palavra e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então não é só saber, é praticar também. Não basta ouvir domingo após domingo, sentar aí e ser auditório para uma pregação elaborada, seguindo 3, 4 pontos e com a conclusão recheadinha, não vai mudar a sua vida. Então o que vai mudar a minha vida é quando eu deixo esta palavra entrar no meu ser e estou disposto a moldar a minha vida por aquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem para mim e para a tua vida. Porque aquele, irmãos, que se coloca diante da palavra do Senhor, aquele que se deixa ser moldado pela palavra do Senhor. E é interessante que nós estamos estudando o Evangelho de João na escola bíblica dominical, e o Senhor Jesus, quando Pedro faz uma proposta, hoje nós estudamos sobre o lava-pés, Pedro sempre muito exagerado, Jesus disse: olha, eu vou lavar teus pés. Não vai me lavar os pés. E Jesus ameaça: só que se tu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aí eu me lembrei, eu acho que o Hébio, que foi alguém que falou no musical, e ele foi, acho que foi o Márcio, o Carlos Eduardo, o pessoal está melhor de memória do que eu, mas ele disse assim: quando Jesus disse isso, ele até quis ser mergulhado na bacia. Ele, muito exagerado, ele disse: Senhor, não só os pés, mas o corpo, a cabeça, eu quero ter parte contigo. E Jesus retruca: não, você já está limpo. E em João 15 ele diz: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então quem nos limpa? A palavra do Senhor. Quem tira as mazelas da nossa vida? A palavra do Senhor. Quem corrige a nossa visão? A palavra do Senhor. Quem aponta a nossa adoração? A palavra do Senhor. É por isso que esta palavra não pode se apartar de ti, da tua história, do teu coração. Ela precisa estar diante de ti. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui nós conseguimos, a partir desse texto, queremos ser uma igreja à moda antiga, uma igreja que ama a palavra do Senhor, uma igreja que ama o seu Senhor, que adora o seu Senhor. E isso precisa marcar a nossa história. E Atos dos Apóstolos nos dá uma dimensão de uma igreja que glorifica o coração de Deus. E eu falei já em algumas oportunidades de um modelo de uma igreja raiz, que é uma igreja que é fundada ali, é inaugurada ali em Atos, mas é uma igreja que ela foi pensada na mente de Deus antes da fundação do mundo. Esta igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela foi gestada ao longo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nos dias de Jesus, ela vem à existência e finalmente é inaugurada ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, onde há um derramamento do Espírito Santo de Deus, e então ensaia a igreja, a coluna e firmeza da verdade, a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por causa desta igreja presente neste mundo, que este mundo ainda não sucumbiu. É por causa dos crentes, dos fiéis à terra, aqueles que vivem para a glória de Deus, que este mundo ainda não sucumbiu. É por isso que nós estamos aqui, para anunciar as verdades eternas e apontar o coração do povo perdido para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o motivo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, isso é o motivo de nós estarmos reunidos aqui, irmãos. É corrigir a visão, é deixar de olhar um pouco para as nossas próprias necessidades e olhar para a cruz, para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro Os Heróis da Fé, que eu recomendo que todo crente deveria ler, todo crente, se você não leu, não passe dessa vida para outra sem ler esse livro, Heróis da Fé, Orlando Boyer. Exatamente no capítulo 20, ele narra a história de vários homens de Deus, que ele chama de heróis da fé, 20 homens especificamente, que impactaram o Evangelho, impactaram o mundo com o Evangelho. Ele cita um homem chamado de Charles Haddon Spurgeon. Ele é um inglês, homem poderoso, é conhecido como o príncipe dos pregadores. Naquela época, já ele lotava auditórios com mais de 15 mil pessoas, então era um homem muito usado por Deus na palavra. Mas a história de Spurgeon começou com um homem franzino, frágil, de um cristianismo muito frágil. E ele conta no livro, Orlando Boyer registrando a biografia de Spurgeon, que Spurgeon teve uma experiência com Deus muito marcante. Num culto em que o pregador oficial faltou, em função de uma tempestade de neve, um sapateiro, um homem simples, se levanta e toma o púlpito e começa a pregar. Esse homem abre a sua Bíblia em Isaías 45, 22, que diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O sapateiro, sem nenhuma eloquência, sem nenhuma elaboração, sem conhecer homilética, sem conhecer exegese, sem conhecer qualquer aspecto teológico, ele disse apenas para aquele jovem garoto ali, começando os seus primeiros passos no Evangelho, tinha aproximadamente 15 anos, ele disse: não olhe para você mesmo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as lutas, olhe para Jesus. Toda vez que você olhar para si mesmo, para as dificuldades e para as lutas, você se perderá. E por fim olhou diretamente para Spurgeon e disse: jovem, olhe para Jesus, mas olhe agora. O escritor Orlando Boyer diz que aquelas palavras tomaram conta da alma de Spurgeon, de tal modo que ele nunca mais foi o mesmo, e se levantou dali consciente do seu chamado. E nesta noite, eu quero exatamente fazer você pensar sobre isso, porque a primeira mensagem que eu preguei nas noites dessa série de mensagens, eu disse que uma igreja raiz expõe as Escrituras. Mas eu disse também que uma igreja raiz é empoderada pelo Espírito Santo. E por fim, nesta noite eu quero tratar de uma igreja raiz que exalta Cristo. Uma igreja raiz, ela exalta Cristo, ela exala o bom perfume de Cristo, ela se propõe a apresentar as verdades do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero tomar como base para trazer essa mensagem exatamente Atos capítulo 2, do versículo 22 em diante, que é o coração, é o centro de qualquer pregação das Escrituras e também como de qualquer igreja. O Senhor Jesus Cristo exaltado. Não há outro, não há outro. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12 vai dizer que não importa, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, apenas o nome do Senhor.
Note que Pedro, nessa passagem especificamente, ele cita o profeta Joel, ele traz para o coração daqueles seus ouvintes. Você precisa lembrar que ele está discursando para um número imenso de pessoas ali no dia de Pentecostes, de Atos 2, no dia em que o Espírito Santo desce sobre toda a carne, e ele faz uma exposição ali, chamando a atenção para o profeta Joel, mas em seguida ele também molda todo o seu discurso para apresentar Jesus Cristo exaltado. Se não vejamos o que diz o texto, verso 22 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos: povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês, Pedro é enfático, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. A respeito disso, disse o rei Davi. E Pedro agora corre e vai lá para o Salmo 16, 8 a 11, citado no texto de Atos. O que Lucas escreve é uma transcrição do Salmo 16, que diz assim: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está na minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre, que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois Tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que o Teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherá com a alegria da Tua presença. Aí Pedro toma a voz de novo, dizendo: irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que de um dos seus descendentes sentariam em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado no lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse, aí ele corre lá para o Salmo 110, e diz: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saibam com toda certeza todos em Israel, que esse Jesus Cristo, que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Irmãos, que outra palavra pode ser pregada? Se isso não aquece a tua alma, saber que aquele que você serve é Senhor e Cristo, que Ele não vai te deixar perecer eternamente aqui, por mais que as coisas aqui possam estar difíceis e apertadas, nós temos salvação em Cristo. Meus irmãos, isso deveria fazer arder o nosso coração, porque Cristo é o centro da mensagem de Pedro, e deve ser o centro da mensagem da igreja. É lamentável, irmãos, o que muitas vezes nós estamos vendo por aí, a crise da igreja da nossa época, onde muitos estão centrados em si mesmo, no ego, nas suas necessidades, sentidas nas personalidades. Irmãos, super crentes, igrejas com alvos, com metas, estabelecendo metas de conquistas, de bênção para as suas vidas. Nesse contexto, irmãos, de confusão, Jesus passa a ser um mero coadjuvante. Poucos abrem a Bíblia e as expõem no púlpito. Na realidade, Jesus passa a ser uma mera figura, uma boa desculpa para reunir o povo. Mas pouco se fala dele, que é a razão de nós estarmos aqui. Muito se promete de bênçãos, e não tem problema, Deus promete bênção também para o seu povo. Eu não sou contrário a isso, não. Deus tem nos abençoado, mas isso não deve ser o alvo do nosso coração. Isso não deve ser a motivação do nosso coração. Infelizmente, muitos têm tomado Cristo e têm colocado Ele de lado, e Ele tem sido apenas um meio para algo maior. Não tem que ir para a igreja para ser abençoado, então eu vou, que meu alvo é ser abençoado. Meu alvo não é conhecer o Cristo, meu alvo não é caminhar com este Cristo, não é ter Ele reinando na minha vida, na minha história. Irmãos, infelizmente nós esvaziamos a centralidade do Evangelho. Deixa eu te dizer, o Cristo que nós adoramos, irmãos, Ele está vivo.
Esse Cristo é vivo. Nós somos chamados para exaltar Cristo. Nós somos chamados para declarar que Ele é Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre quem nós somos. A nossa igreja existe por causa de Cristo. A nossa história é para Ele, para louvor da sua glória. Este Cristo, Senhor e Deus, da minha e da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, irmãos, ele lança aqui 5 observações importantes sobre a pessoa e a obra de Jesus. Ele começa no verso 22 falando de Jesus homem, mas ele encerra ali no 36, no 34, mais ou menos no 36, falando desse Senhor exaltado à destra de Deus Pai. Ele fala desse Deus homem. Primeiro, Pedro exaltou Jesus Cristo falando da sua aprovação. O verso 22 do capítulo 2 diz assim: escute, Deus, o povo de Israel escute, Deus aprovou publicamente Jesus, Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Pedro não estava falando para a gente que desconhecia a história. Ele estava falando com um público que tinha visto milagres de Jesus. Ele estava falando com um público que sentiu com a crucificação de Jesus, mas muitos desses também se alimentaram do pão que Jesus multiplicou e dividiu. Ele estava falando para gente que sabia da história, que tinha vivido naqueles dias, e ele pega e diz assim: olha, esse Jesus de Nazaré, este homem, ele está citando e dizendo assim: olha, ele não é um ser extraordinário, ele não é um extraterrestre, ele era Jesus de Nazaré, cidade que vocês repudiavam. Ele era homem, mas ele não era um homem qualquer, ele é um homem aprovado. Foi aprovado por Deus, foi aprovado, e aqui a ideia de aprovado, dentro do sentido grego da palavra escrita aqui, provado por argumentos, testado. E aí Pedro vai citar: pelo poder sobrenatural de Deus, que exercitou nele, através dele, e todos podemos atestar isso e testemunhar. Irmãos, Deus era com Jesus, e por meio de Jesus, Deus também é conosco. É por isso que ele é chamado Emanuel. No original, Emmanuel, Deus em nós. Por meio de Jesus, Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Pedro chama a atenção para as evidências do seu poder por meio de Jesus Cristo. Irmão, Jesus não foi um homem comum. Jesus não é um mito, não é uma fábula, não é uma lenda. Você pode dizer: não, 2000 anos, isso não faz sentido para mim. Cadê esse Jesus? Não, esse Jesus está vivo, ele continua operando, ele continua tratando os corações, irmãos. E Pedro faz questão de dizer: todos vocês sabem disso, todos vocês conhecem a história. Perceba que a ressurreição aqui não estava em discussão. Tinha saído, é mais ou menos um musical que nós cantamos aqui. Todo mundo saiu, bafafás, saiu a notícia. Jesus ressuscitou, foi visto. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer assim: Jesus foi visto por Pedro, que ele chama de Cefas, pelos 12, e por mais de 500 irmãos. É muita gente, não é um ou dois que dá para comprar, ludibriar, enganar. Foi muita gente que viu esse Jesus vivo. Então Pedro apenas pregou para declarar o que estava acontecendo, sobre o derramamento de poder. Então Pedro fala sobre a aprovação de Jesus, mas Pedro também, no segundo ponto, fala sobre a crucificação. Pedro exalta Jesus Cristo falando da sua crucificação. Olha o que ele diz no verso 23: ele foi entregue conforme o plano de quem? Dos homens? Não. Nada foge do controle de Deus. Os homens não pegaram o Senhor Deus de surpresa. Então como é que o homem tem responsabilidade nisso? Se era plano estabelecido de Deus, Deus planejou, e os homens não fizeram nenhum esforço para lutar contra isso. Pelo contrário, quando Deus simplesmente deixa o homem à vontade, ele peca e se afasta de Deus. É nisso que o homem tem responsabilidade, porque o homem não pode se voltar para Deus sozinho. Se Deus nos abandonasse à nossa própria vontade, nós não desejaríamos um relacionamento com Ele. Se Deus nos lançasse a nossa própria sorte, nós não buscaríamos a sua presença. Então, irmão, por que eu busco a presença de Deus? Porque Ele derramou o Espírito dele no teu coração. E aí Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for o Espírito Santo de Deus em mim e em você, nós estaríamos vendidos aos nossos desejos.
vencida a nossa carne. É disso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Gálatas. As obras da carne tomarem conta da nossa história. É por isso que você vai ver muita gente aí voltada para si mesmo, vivendo para si mesmo. E aqui o que Pedro está recorrendo é dizendo que esse Deus homem foi pregado na cruz romana, morreu de forma vergonhosa e injusta a pedido da multidão. Deus planejou, era plano de Deus, e os seres humanos colaboraram. Os seres humanos se empenharam. É por isso que Pedro é enfático dizendo assim: vocês o pregaram na cruz. Cristo decretou que ele seria pregado, mas vocês não fizeram nenhum esforço para soltar o martelo e os pregos. Vocês fizeram questão de martelar os pregos do nosso Senhor e Salvador até matá-lo, destruir o nosso Salvador. Então existe uma responsabilidade humana. É a cruz, irmãos. Então é uma iniciativa gloriosa da graça de Deus. Por quê? Porque a cruz, embora naquela época fosse um instrumento de maldição, era uma sentença dada ao pior dos pecadores. Você não está entendendo? É para quem dá sentença de morte. Tem que ser muito ruim para ser morto naquele contexto pela morte violenta de cruz. Mas agora a cruz tomou um outro sentido. A cruz nos lembra que eu e você deveríamos estar lá. Mas agora a cruz é um instrumento de resgate. A cruz nos lembra que nós fomos resgatados, que nós fomos comprados. É por isso que aquela canção, sim, eu amo a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, irmãos, é uma mensagem que deveria estar no nosso coração para proclamarmos, para amarmos e até mesmo morrer por ela, porque ela é a causa de nós termos sido comprados, redimidos sim, pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Pedro exaltou Jesus Cristo também, terceiro ponto, falando da ressurreição. Pedro disse: olha, foi vocês que o mataram, foi vocês que o pregaram numa cruz, vocês são responsáveis. Mas Deus não o deixou. Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. É por isso que nós podemos declarar: tragada foi a morte pela vitória. A morte já não nos assusta, irmãos. A morte já não nos causa medo, porque a morte se tornou para nós apenas um meio de nos encontrarmos com o nosso Salvador. Nosso destino é certo. Jesus nos comprou, nos resgatou, nos arrancou das garras da morte. O argumento de Pedro é: Deus o ressuscitou. E conforme Davi profetizou, Davi não estava falando de si mesmo, mas estava anunciando o Messias, o Salvador prometido. E ele se inclui: nós, os apóstolos, somos testemunhas disso. Irmão, testemunho nesse contexto aqui, afirmar naquele dia que Jesus tinha ressuscitado, não era para a gente medroso, não. Aí aqui é preciso a gente lembrar do contraste de Pedro, né? Quem era esse Pedro? Há poucos dias, para ser exato, menos de 50 dias, porque o Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Não tinha 2 meses, este homem estava negando Jesus, estava dizendo: nem o conheço, não sei nem quem é. Mas agora, cheio do Espírito Santo de Deus, ele está dizendo assim: olha, eu sou dele. Jesus ressuscitou e eu sou testemunha. Quer matar, pode matar, porque eu não nego o meu Senhor. Irmãos, é por isso que nós precisamos deste Espírito derramado sobre nós, para nos tirar o medo, para lançar fora todo o medo, toda dúvida, toda insegurança, porque nos braços de Jesus nós estamos seguros, nós não temos medo. Esta, irmãos, a mensagem da cruz. Cruz e ressurreição é o núcleo duro, é o centro do evangelho cristão. Crucificação porque foi morte substitutiva. O que significa isso? Tomou o nosso lugar. Nós deveríamos ser presos, nós deveríamos ser crucificados, nós deveríamos ter sido mortos. Então não fomos por quê? Porque Jesus disse: não mata ele não, deixa que eu morro no lugar dele. E talvez, irmãos, talvez você que é pai, corresse o risco de se colocar no lugar do seu filho. Talvez, não é nem certeza, numa situação de perigo, de morte, você: não, meu filho não, eu vou, deixa ele viver mais. Talvez,
Porque a paternidade, a maternidade muda os nossos paradigmas. Põe uma loucura no nosso coração assim, que é amor de Deus. É Deus provando que Ele é amoroso. Mas entregar o nosso filho para salvar outra pessoa, ou a nós mesmos, por mais que a pessoa seja gente boa, seja legal, não, é legal, mas mata ele mesmo, que eu prefiro viver. É gente boa. E se fossem pessoas ruins? Vocês, mata esse aí, você ainda está vivo. Está perguntando ainda se vai matar. Eu não vou no lugar. Mas nós éramos, em alguns casos ainda somos, esta pessoa ruim, por quem Jesus morreu. Porque Jesus depositou um crédito. Ele diz assim: é ruim, mas vai que a minha palavra transforma o coração dele. E ele morreu. É ruim, é inimigo meu, mas se o meu espírito entrar na história da vida dele, ele será outra pessoa. O amor de Deus, irmãos, por mim, por você, é um crédito. Você pegou um empréstimo com Jesus. Você sabia disso? Jesus te emprestou o nome dele, te emprestou o sangue dele, passou em ti, pagou tua dívida. Assim, pode pagar, pode deixar que eu morra no lugar dele. Aleluia. Este Cristo é digno de ser exaltado, irmão. Este Cristo é digno de ser exaltado. Ele morreu no nosso lugar, mas não ficou morto, ele também ressuscitou. Vitória sobre o pecado e a morte. Louvado seja o nome de Jesus. Não há evangelho sem cruz e sem ressurreição. Não existe este evangelho sem negar a si mesmo. É por isso que igreja que não prega Jesus, ela não é igreja, ela é ajuntamento. Ajuntamento, reunião, multidão não é igreja. Então o que é uma igreja? É coluna e firmeza da verdade. E o que é esta verdade então, pastor? O homem não pode salvar a si mesmo. Ele precisa olhar para Jesus. Olhe para Jesus e seja salvo. Olhe para Jesus e tenha a sua vida transformada. Olhe para Jesus e tenha a sua história mudada. Olhe para Jesus e seja alcançado por este poder que transforma a vida do mais vil pecador em um agente de transformação do Evangelho. Pedro prega sobre isso, mas Pedro também exalta Cristo falando sobre a ascensão. Ele diz: ele foi exaltado, verso 33, ao lugar de honra. Que lugar é esse? À direita de Deus, conforme havia prometido o Pai, lhe deu o Espírito Santo. Aí Jesus não ficou só com o Espírito Santo para ele. Pedro argumenta e diz: ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. O Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida é promessa do Pai. Ele deu a Jesus. O Pai deu o Espírito Santo a Jesus, de acordo com o argumento de Pedro aqui. E Jesus não ficou para ele. Ele disse: eu vou derramar sobre os meus. Ele derramou sobre a minha vida, sobre a tua história. É por isso que você é impulsionado para Cristo. Ele derramou sobre mim e você, irmão. É por isso que tem transformação de vida daquele que se coloca diante de Jesus. Porque o Espírito Santo nos amarra, nos impulsiona, nos leva para mais próximo do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui Pedro faz uma síntese maravilhosa: ressurreição, ascensão, exaltação e derramamento do Espírito. Meu irmão, note a estratégia aqui. Ele fala sobre a ressurreição, que levou à ascensão e que levou à exaltação. E cita Davi. E aí ele diz no verso 36: portanto, saibam com certeza todos em Israel, que esse Jesus, que vocês crucificaram, que vocês disseram acabou para ele, agora nós silenciamos a voz dele, agora ele não diz mais nada, agora ele está morto e enterrado. Esse mesmo Jesus, Deus fez Senhor e Cristo. Meu irmão, Jesus, a igreja do primeiro século, irmãos, é uma igreja centrada em Cristo, uma igreja de Jesus, que amava, que falava sobre Ele, que adorava, que compartilhava com as pessoas com poder, com intrepidez, corajosamente. Essa igreja vivia, andava, era cheia do Espírito Santo de Deus. Ela exalava e exaltava o Cristo vivo. Irmãos, não tem como. Eu não sei se você já leu Atos 2 com saudade.
Quando eu leio especificamente o versículo 47, que eles tinham tudo em comum, dá saudade, parece que um tempo que eu digo, mas era muito massa congregar nessa igreja. Era muito bom saber que eles tinham ali tudo em comum, que eles partiam pão em comunhão, que eles caminhavam juntos, que este povo exalava Cristo, que eles caíam na graça do povo. Ai, irmão, dá saudade de algo que a gente nem viveu. Irmãos, a igreja raiz, ela é empoderada pelo Espírito Santo. Ela expõe a Escritura e exalta Cristo, falando da sua aprovação. Homem aprovado por Deus, homem Deus, cordeiro sem defeito. Fala da sua crucificação, morte substitutiva, morreu no lugar do pecador. Fala sobre ressurreição, vitória sobre a morte e o pecado, a verdadeira esperança do crente. Fala sobre exaltação, ele reina e intercede por nós junto ao Pai. Mas fala também sobre derramamento do seu Espírito, um consolador, um amigo. E como isso se aplica a nós, a igreja de Jesus, 2000 anos depois, que congrega no bairro Paciência em Piripiri? Como isso se aplica a nós? Irmãos, diante de tudo isso, é inaceitável que a igreja de Jesus viva uma mornidão espiritual, que a gente viva uma vida à parte deste Cristo vivo. Cristo está vivo, isso é a melhor notícia. E sabe qual é a verdade e a tristeza também? É que nenhum de nós tem nenhum problema com Cristo, e talvez nem mesmo com a igreja. Nós até gostamos da igreja, a igreja é legal, é bom. O mundo também não tem problema com a igreja em alguns aspectos, tem muitos deles que até frequentam. Só que muitos irmãos estão encantados demais com o mundo. Ninguém pensa em deixar Jesus ou a igreja. A gente só quer aproveitar o melhor dos dois mundos. Enquanto Jesus não volta, a gente vai aqui curtindo a nossa vida. A gente vai aproveitando aquilo que tem de melhor. E infelizmente, irmãos, muitos têm procurado o melhor dos dois mundos e têm perdido a paixão, o fervor espiritual. Muitos têm vivido uma mornidão espiritual. Sabe como é que eu entendo isso? Basta você conversar com alguém sobre as coisas espirituais, e talvez com essa mesma pessoa sobre as coisas naturais, e veja com que paixão ela fala sobre as duas coisas. E as coisas não são necessariamente pecado. Talvez o pecado seja substituir uma pela outra, ou dar mais ênfase a uma do que a outra. Converse com algumas pessoas sobre carro. Meu irmão, se você não tomar cuidado, você sai pronto para ir comprar o carro. Não, tu tem que comprar esse aqui. Menina, isso aqui está bem aqui, isso aqui tem aquilo, e tem esse efeito aqui, e aquele é tecnológico desse jeito. Melhor opção para você. Você sabe, eu já vou me endividar. Fala com uma paixão. Gente que fala sobre futebol, se você cochilar, você muda de time, do coração. Porque fala sobre os prêmios, fala quem é o jogador, fala que o técnico melhorou, fala sobre tudo. E agora que está na moda a corrida, que até eu estou correndo também. Meu amigo, se você não tomar cuidado, se você conversar com alguém que gosta muito de corrida, você sai dali no ponto de comprar um tênis, que o sinal é caríssimo. Descobri que é caríssimo e não serve o que você já tem. Porque tem que ser uns diferentões que você dá um rim ali e tal. Mas se você vacilar, você está na próxima corrida. Você acorda, meu Deus, eu estou correndo, nem percebe. Porque de tanta paixão que a pessoa fala. E não há problema necessariamente nisso. Vida fitness, então, se você conversar até comigo, eu já dou até uma dica. Sou usado, estou dizendo que sei isso e sei aquilo. E praticamente te convenço. Irmãos, tem problema nisso, pastor? Você está dizendo que está errado? Não. Eu estou dizendo que nós precisamos de fervor tal sobre as coisas do céu também. De apresentar no nosso ambiente de trabalho e dizer assim: olha, rapaz, correr é bom. Esse carro é maravilhoso, mas caminhar com Jesus, rapaz, tu tá doido, é bom demais. É vida demais. Você precisa conhecer o meu Cristo. Você precisa conhecer o meu Senhor. Ele mudou a minha vida. Ele me possibilitou tudo. Essa paixão, irmão, precisa ocupar a nossa vida. Nós estamos dispostos, irmãos, às vezes a grandes sacrifícios para a nossa vida comum, disposto a renunciar a grandes coisas pelas nossas paixões.
paixões. Mas quando se trata do Evangelho, nós estamos pouco dispostos. Quando se trata da nossa missão, muitas vezes nós somos mornos. Não falamos da nossa fé com entusiasmo, com paixão. Às vezes falamos que ser crente é difícil. Mas se pensa um negócio difícil, esse negócio de ser crente, mas só prova. É só luta. Não. Nós somos mais do que vencedores. Nós estamos vencendo, nós estamos vivos. Nós estamos com Jesus. E Ele na nossa vida tem feito a diferença. Irmãos, nosso erro da igreja deste século, nós nos acostumamos com uma vida sem fervor. Estamos ocupados demais, vivendo para nós mesmos, e perdemos Cristo dentro do templo. Eu acho que um dos episódios mais marcantes é o episódio que aos 12 anos Maria e José vão até Jerusalém para adorar. E eles, confiantes, diz o texto bíblico, que Jesus estava com seus primos, com os familiares, eles voltam e caminham um dia, e então se dão conta que Jesus já não estava com eles. O texto não fala sobre isso, fazendo aqui uma forçação do texto. Muitas vezes a gente está assim, estamos caminhando, jurando que Jesus está bem aqui pegado na mão. Quando se espantou e vixe, eu já deixei Jesus, é tempo que Jesus não está comigo, que eu não tenho mais fervor, que eu não tenho mais alegria da salvação. Eu estou no piloto automático, eu oro quando os outros oram, eu canto quando os outros cantam. Meu irmão, se você está nesse piloto automático, em nome de Jesus, toma a rédea da tua vida e se lança aos pés de Jesus, porque crente não é para viver no piloto automático, crente é para viver fervorosamente na presença do Senhor. O que tem de pastor não chega a dar dó, inventando coisa, um programa, todo final de semana é uma programação para manter os crentes na igreja, e traz fulano, e a conferência daquilo, e mexe com aquilo outro, porque se ele não fizer, os crentes vão para outro lugar. Chega a igreja na cidade, pastor não dorme, meu Deus, vai tomar meus crentes, porque lá é melhor, lá é mais climatizado, lá tem um forró, gente aflita. Eu não me aflito não, aí vá, Jesus te leve. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos fazer, Cristo tem que ser suficiente. Cristo tem que ser suficiente. Você não pode vir aqui para me ver pregar. Você precisa vir aqui para ser transformado pelo Evangelho. Você precisa vir aqui para receber de Deus. Irmãos, o que nós temos tido de crentes lotando templos e permanecendo vazios, porque não sabem mais o que é uma lágrima na presença do Senhor. O desafio do Evangelho para mim e para você é uma mensagem dura. Ele diz assim em Lucas 9:23: dizia a todos, que é Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. O chamado de Jesus, irmãos, é um chamado de negue-se, tome a cruz e me siga. O chamado de Jesus é: venha para mim, mas venha para eu transformar a tua história. E é para quem quiser. Mas você pode dizer assim: e se eu não quiser, pastor? Jesus não dá uma resposta objetiva, mas basicamente ele está dizendo assim: o problema é seu, é com você, porque eu estou te dando a oportunidade. Como é que você sabe disso, pastor? Eu olho para o ladrão da cruz. Jesus, quando é crucificado, ele é posto do lado de dois ladrões. Um fala assim: ei, tu não é o bichão? Tu não é o bonzão? Salva-te e a nós também. Está dizendo assim: quero descer da cruz, bora descer todo mundo junto? O outro o repreende e diz: rapaz, nós merecemos estar aqui. Ele: não, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Note que para o primeiro Jesus não disse nada, porque Jesus não responde a quem quer descer da cruz, mas para quem quer entrar no reino, ele diz: hoje mesmo. Você quer descer da cruz? Jesus vai dizer assim: vai, filho, você quem sabe. Mas quem quer entrar no reino, Jesus está aqui. Porque para entrar no reino tem que estar crucificado junto com Jesus.
Não tem outro jeito. Eu gostaria de dizer assim, rapaz, eu tenho uma portazinha mais leve aqui, tá? Vem cá que eu te coloco para dentro. Não dá. Eu até brincava no musical que muita gente veio no sábado sem se inscrever e não entrou. E depois a gente brincando, fazendo piada interna, dizendo assim, ó, muita gente não se inscreveu e entrou, mas no céu não é assim. Tem que estar com o nome na lista, tem que estar escrito, tem que ter marca de cruz, tem que ter marca de dizer, olha aqui, Jesus, eu carreguei a minha, olha aqui, Senhor, eu estou crucificado contigo. Aí Jesus, você entra. Não dá para pular, não dá para falar com o amigo, não dá para falar com o pastor, não dá para dizer, chama o pastor Danias, que ele vai me botar para dentro. Não, irmão, porque nessa hora eu já vou estar lá tomando banho no rio da vida, porque eu vou ser um dos primeiros em nome de Jesus. Eu digo, não me chama, vou deixar pôr na ordem no anjo. Eu digo, anjo, se chegar alguém aqui perguntando por mim, pode dizer que eu estou banhando no rio da vida. Quem quiser ir lá vai falar comigo lá. Não volto na porta para botar ninguém para dentro. Porque não adianta, irmãos, tem que ter sido crucificado com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Você quer deixar a cruz? Você quer largar a cruz? Você não quer caminhar com Jesus? A resposta do mestre é basicamente assim, desce e vai embora. Ah, irmão, mas não larga Jesus não. Esse Jesus é a melhor coisa para a tua vida. Mas esse Jesus também não aceita as coisas de qualquer jeito. Malaquias, todo crente deveria. Eu vou citar um livro da Bíblia. Vocês estão lendo muito livro fora da Bíblia, fora do livro da Bíblia. Malaquias. Estou lendo com a minha galera. Eu me deparei com um texto que é muito triste. Jesus reclamando. O Senhor Jesus, Malaquias capítulo 1, diz assim: olha, povo de Israel, vocês estão vindo do templo. Vocês estão vindo trazendo oferta do templo, que era o culto daquela época. Nosso culto não era assim, não tinha Betel Music, não tinha, era diferente do que antigamente. O culto era você levar uma oferta e sacrificar no altar. E não mudou também não. Você só não tem que trazer um cordeiro aqui, um animal para ser morto, porque Jesus já morreu por nós. Então o sacrifício, agora como diz Paulo, no capítulo 12 de Romanos, o sacrifício é vivo, santo e agradável. Então quem é o sacrifício? É você. Um culto racional, conhecendo Jesus. Mas aquele povo lá estava levando, sabe o quê? O que sobrava. Aí Deus reclama, gente. Basicamente Deus está dizendo assim: pessoal, vocês estão me trazendo o carneiro cego, um manco, o mais defeituoso. Pessoal, que é isso? Vocês estão trazendo para mim o que sobra. Vocês estão vivendo melhor para vocês e para mim vocês estão dando o que resta. E ele reclama de Malaquias, falando para aquele povo: olha, vocês estão desviados, vocês estão trazendo defeituoso, a pior oferta. Era um povo, irmão, que não estava querendo largar da igreja. Ele está dizendo assim: o povo vai falar se a gente deixar de congregar, então a gente vai de qualquer jeito. A gente vai só cumprir tabela, que é para o pastor mandar mensagem, não cobrar a nossa presença. A gente vai do jeito que está. E Deus está reclamando, dizendo assim: não adianta ter preferência pelo reino, não deixar a cruz, mas prestar o pior culto que puder. Prestar apenas pelo hábito, não por amor. E aí eu não posso responder por você: como tem sido o seu culto a Deus? Manco, cego, defeituoso? Está entregando o que sobra do seu tempo, dos seus talentos, dos seus tesouros? Quando foi a última vez que você se derramou na presença do Senhor? Você ainda lembra? Eu não estou aqui para fazer uma avaliação, um checklist. Você não precisa responder para mim. Isso é com você, Deus. Talvez você esteja dizendo assim: meu Deus, deixa eu ser mais enfático. Por que você veio aqui hoje? Qual foi a sua motivação? Ainda arde no teu peito o desejo pela presença de Deus? Você veio aqui para crescer em Deus, para ser edificado com sua palavra, para exercer comunhão com os santos, buscar um revertimento de poder, adorar o Cristo vivo? Ou você veio meramente buscar uma vitória, um conforto espiritual? Ou talvez porque não tinha um outro lugar para ir? À noite, mas a igreja talvez seja o lugar mais econômico para ir.
Deixa eu ir passar esse tempo cumprir a tabela. Meu irmão. Jesus reclama em João 6, talvez um dos textos mais duros. Se vocês não me buscam pela verdade. Que verdade era essa? Que eu sou filho de Deus. Vocês estão me buscando porque tem comida no final. Talvez vocês me buscam devido a uma vantagem. Me permita ler um texto de um servo que encontrei aí nas redes sociais, mas a autoria não é minha, obviamente, é da Júlia Moisés. Ela diz mais ou menos assim: ele chegou empolgado, o louvor foi bom, a pregação fez sentido, ele até chorou. 6 meses depois, não tinha mais novidade, o pastor não parecia mais tão surpreendente, o discipulado era exigente, e a empolgação virou impaciência. Ele partiu e falou mal. Semana seguinte, nova igreja, nova promessa, novo ciclo de consumo. E aí o alerta é: a igreja não é uma Netflix, o culto não é um show, o pastor não é um garçom espiritual. Igreja é família. Família cansa, confronta, mas ajuda a curar. É hora de parar de estar na igreja e se tornar igreja. Igreja viva. Sirva, perca, fique. O evangelho não é sobre sentir algo novo, é sobre se tornar alguém novo. Isso só acontece quando a raiz encontra o solo. Aí preciso citar o Salmo 92, 12, que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Se você estiver plantado no Senhor, se você estiver plantado em Deus, olhando para Cristo, exaltando o seu nome, você vai ter uma vida vibrante, cheia do poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem sabe esta noite, irmãos, é uma noite de encontro, nós corrigimos a nossa visão.